E aí, galerinha, no vídeo de hoje nós iremos estar um pouco sobre a calorimetria. Nós temos que saber que a calorimetria é aquela parte da termologia que estuda a troca de calor entre os corpos, ou seja, a calorimetria vai ser aquela parte que vai quantificar a quantidade de calor que é transferida de um corpo para outro. Nós estudamos anteriormente que calor é sempre o quê? Uma energia térmica em trânsito, ou seja, uma energia térmica em movimento, no qual sempre vai sair de um corpo para outro. E essa energia térmica só sai de um corpo para outro quando esses dois corpos têm que ter o quê? Obrigatoriamente temperaturas diferentes. Então a energia térmica começa a se movimentar de um corpo para outro. Sempre que essa energia térmica está se movimentando de um corpo para outro, nós chamamos esse processo de transferência justamente de calor. Tranquilo, galera? Aí lembrem, um corpo ele nunca armazena calor. O que os corpos armazenam são apenas o quê? Energia térmica. Calor só é a partir do momento em que essa energia térmica está saindo de um corpo para outro. Aí nós estudamos em assuntos anteriores que essa propagação de calor pode acontecer de três formas. Pode acontecer pela condução, pela convecção ou pela irradiação. Nesse novo assunto, que é a calorimetria, nós vamos estudar exatamente a quantidade de calor que vai ser transferida de um corpo para outro. Tranquilo, galerinha? Pessoal, quando ocorre essa troca de calor entre os corpos, pode acontecer dois fenômenos. Aquele corpo que recebe ou que perde o calor, ele pode sofrer uma variação de temperatura, ou então o corpo ele pode receber calor, ou seja, pode receber energia térmica e não variar a sua temperatura. Quando ele não varia a sua temperatura, então ele vai estar ocorrendo um processo de mudança de estado físico. Então nós temos que sair desse nosso primeiro vídeo sabendo que quando o corpo recebe ou perde calor, ele pode sofrer duas coisas. Ele pode sofrer uma variação de temperatura ou então uma mudança de estado físico, tá bom? Galera, se for uma substância pura, então ó, ele vai sofrer ou a variação de temperatura ou a mudança de estado físico. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então aqui um exemplo. Eu digo que eu vou ter a água no seu ponto de ebulição. Nós sabemos que a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Então, até 100 graus Celsius, nós vamos ter a água normal no estado líquido. Passou de 100 graus Celsius, nós já vamos ter essa água em qual estado? Vamos ter no estado gasoso, tá bom? Pessoal, nós temos que saber que no ponto de ebulição da água, que é a 100 graus Celsius, nós já atingimos aqui a energia cinética, eu vou até colocar aqui, ó, máxima, entre aspas, para essa água ficar no estado líquido. Ah, Lucas, não entendi. Como assim? Vamos lá. Galera, eu tenho aqui inicialmente a água a 60 graus Celsius. A água a 60 graus Celsius está em qual estado físico? Está no estado físico do líquido, tá bom? Está no estado líquido. Galera, essa água, ela está recebendo energia térmica, ou seja, ela está recebendo calor. Quando essa água recebe energia térmica, recebe calor, eu ainda não atingi o ponto de ebulição da água, que é quando ela deixa de ser líquida e passa a ser gasoso. Então a água, quando ela recebe essa energia térmica, o que é que vai acontecer com essa água? Ela vai aumentar a sua temperatura. Ah, Lucas, ela aumenta a sua temperatura por quê? Vamos lá, lembrando nos assuntos anteriores. Quando aqui recebe energia térmica, então as moléculas da água, elas vão ficar mais o quê? Mais agitadas, mais energéticas. Quando essas moléculas ficam mais agitadas, mais energéticas, então acaba aumentando o quê? A temperatura, pois a temperatura é justamente a grandeza física que vai quantificar esse grau de agitação molecular. Pessoal, ó, então eu recebi aqui, a água recebeu energia térmica, aumentou o grau de agitação molecular, aumentou a temperatura para 90 graus Celsius. Então perceba que nessa situação aqui, ó, a água está recebendo energia térmica e ela está sofrendo o quê? Uma variação de temperatura. Ela não sofreu mudança de estado físico, apenas a variação de temperatura, tá bom? A água aqui, ó, no estado líquido ainda, ela vai continuar recebendo energia térmica. Quando ela continua recebendo energia térmica, as moléculas ficam mais agitadas. Quando essas moléculas ficam mais agitadas, então aqui, ó,
a água vai aumentar a sua temperatura, a água então vai chegar aqui a 100 graus Celsius. Galera, então do 60 até o 100 a água recebeu calor, recebeu energia térmica. Quando ela recebeu energia térmica, ela sofreu o quê? Uma variação de temperatura. Lembrem, quando a substância troca calor, ela pode variar a sua temperatura, que é esse nosso caso, ou pode ter uma mudança de estado físico, que é o que vai acontecer agora, ó. Galera, a água aqui é a 100 graus Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, a gente já sabe que a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Ou seja, a água ela recebeu a energia cinética máxima, ela já atingiu a sua energia cinética máxima que ela consegue receber, tá bom? Galera, porém, eu vou continuar fornecendo energia térmica, ou seja, eu vou continuar transferindo aqui energia cinética para a água. Porém, a água já atingiu a sua energia cinética máxima. Então, o que vai acontecer agora vai ser o seguinte: a água que já atingiu o seu valor máximo, seu ápice no estado líquido, ela vai pegar essa energia térmica e ela não vai fazer mais com que essa energia térmica acabe o quê? Variando a temperatura. Ela vai pegar essa energia térmica que ela continua recebendo aqui no seu ponto de ebulição e ela vai usar essa energia térmica para quebrar as ligações intermoleculares que existem aqui na água no estado líquido. E são essas ligações intermoleculares que mantêm a água nesse estado físico. Então, quando ela chega a 100 graus Celsius, ela já está no seu ápice. Então, ela vai pegar toda essa energia cinética, que agora é uma energia excedente, e ela vai usar essa energia cinética para o quê? Para começar a romper as ligações que seguram as moléculas, seguram entre aspas, seguram as moléculas para ficar no estado físico. Então, toda essa energia cinética excedente, ela começa a quebrar essas ligações, e quando começa a quebrar essas ligações, a água agora não vai ficar mais no estado líquido, ela vai ficar no estado o quê? Vai ficar no estado de vapor. Então, ó, quando ela quebrou as ligações aqui, ela vai ficar no estado de vapor a 100 graus Celsius, tá bom? Galera, então, ó, percebam que nessa primeira situação, do 60 até o 100, trocou calor. Quando trocou de calor, teve o quê? Uma variação de temperatura. Porém, aqui, nessa primeira situação, teve mudança de estado físico. Nessa primeira parte, ó, não teve mudança de estado físico. Foi apenas uma variação de temperatura. Tranquilo? Galera, já no próximo vídeo nós iremos ver que quando nós temos essa variação de temperatura, isso aqui vai ser um calor do tipo sensível, tá bom? Já nessa segunda situação, ó, que ela continuou recebendo energia térmica, ela passou de 100 graus Celsius do estado líquido para 100 graus Celsius no estado gasoso. Então, nessa segunda situação, teve variação de temperatura? Não. Porém, teve o quê? Uma mudança do estado físico, tranquilo? Pessoal, quando ela tem essa mudança do estado físico, ó, já adiantando aqui, essa daqui, quando nós temos uma variação de temperatura, vai ser um calor do tipo sensível. E quando nós temos apenas mudança de estado físico, vai ser o calor latente. Porém, nos próximos vídeos nós iremos estudar isso aqui bem direitinho. Então, desse primeiro vídeo, eu quero que vocês saiam sabendo que quando um corpo troca calor, uma substância troca calor, troca energia térmica, pode acontecer dois fenômenos com essa substância. Ela pode variar sua temperatura ou pode ocorrer uma mudança de estado físico. E quem vai estudar essa quantidade de calor trocada para provocar variação de temperatura ou mudança de estado físico é justamente a calorimetria, beleza? Galera, quando eu tenho uma substância no seu ponto de ebulição, então no ponto de ebulição é porque ela está atingindo o quê? A energia cinética máxima que ela consegue receber para deixar, no caso aqui a água, para deixar a água, a substância, naquele estado físico, nesse caso aqui estado líquido. Aí qualquer energia cinética excedente, qualquer energia cinética que passe do que ela aguenta, ela vai pegar essa energia e não vai variar mais a sua temperatura, não vai mais agitar as moléculas. Ela vai pegar essa energia, porque as moléculas elas já estão na sua agitação máxima, nesse estado físico, tá bom? Que no nosso caso aqui é o líquido. Ela pega essa energia cinética excedente e ela vai começar a quebrar aqui as ligações intermoleculares. Quando começa a quebrar as ligações intermoleculares, as moléculas ficam soltinhas, tá bom? E elas, quando elas ficam soltinhas, elas se afastam uma das outras, ela vai começar a mudar seu estado físico. Então aqui, ó, vem para 100 graus Celsius. Quando
a substância pega toda essa energia e quebra essas ligações intermoleculares, ela já está aqui no estado gasoso agora sim, ela consegue receber mais energia cinética. Então aí ela vai começar a receber mais energia cinética aqui e vai variar a sua temperatura, tá bom? Galera, lembrando, nós fizemos aqui com o ponto de ebulição da água. O mesmo princípio acontece lá no ponto de fusão. O ponto de fusão da água, nós sabemos que vai ser quanto? 0 graus Celsius. Pessoal, então o ponto de fusão da água, o que nós temos aqui, em vez de ser energia cinética máxima, agora vai ser o quê? Uma energia cinética mínima, certo? Tranquilo? Então, quando começa a retirar energia térmica daqui, energia cinética, as moléculas não vão conseguir se afastar umas das outras, pelo contrário, elas vão se juntar mais até chegar no processo de solidificação. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, a energia cinética aqui é utilizada para variar a sua temperatura. Já a energia cinética aqui, ela não vai variar a temperatura. A energia cinética excedente é utilizada para quebrar essas ligações intermoleculares, o que faz com que acabe tendo uma mudança de estado físico. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse nosso primeiro vídeo sobre calorimetria, que vai ser uma introdução à calorimetria. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!